Boa tarde, galerinha do nono ano. Aqui é a professora Amanda e estamos de volta para as nossas aulinhas online para a gente iniciar, né? Tô de volta ao nosso segundo trimestre agora. Na aula de ontem, o professor Paulo falou sobre relações e ele também falou sobre a ideia de função, quando uma relação acaba se tornando uma função, né? Então vamos dar continuidade. Nós iremos falar hoje sobre função injetora, sobrejetora e bijetora. Essa parte, gente, não tem no livro de vocês. É porque também esse assunto será dado no ano que vem para vocês, lá no ensino médio. Então, a gente já vai preparar vocês esse ano, né, sobre essa parte inicial de função, porque ano que vem no ensino médio, vocês vão ver várias funções, tá? A função do primeiro, do segundo, logarítmica, exponencial, modular, vários tipos de funções. Então, a gente faz esse iniciozinho com vocês no nono ano, para vocês já se inteirarem sobre esse tipo de conteúdo, porque lá no ano que vem vocês já vão ter essa ideia inicial, tá bom? Então, para não ficar totalmente perdido. Então, por isso que no nono ano a gente vê essa partezinha de função e vai desenvolver o conteúdo da melhor maneira possível, relembrando de algumas coisas, né, vistos no caso no ano anterior, tá bom? Então, vamos começar. Como eu falei, não tem no livro, então é importante que vocês guardem esse PowerPoint, salvem a aula, né? Anotem bastante coisa aí no caderno, para que vocês, na hora de uma prova ou de um exercício, tenham o material certo para estudar, tá bom? Então, vamos lá. Bom, a gente vai iniciar a aula revisando um pouquinho a aula passada, bem rapidinho, tá bom? Então, vamos ver qual é a diferença entre relação e função. Então, a relação, a definição é dois conjuntos, A e B, conjuntos numéricos, conjuntos de times de futebol, conjunto de pessoas que gostam de comer chocolate, um conjunto, enfim, qualquer conjunto, seja numérico ou não, tá? Então, são dados dois conjuntos e existe uma relação entre esses conjuntos. A gente consegue formar pares ordenados x e y, onde o x obrigatoriamente pertence ao A e o y pertence ao B. Vou dar um exemplo simples. Os professores do colégio, se fosse fazer uma pesquisa sobre times de futebol, então um grupo seria, o grupo A seria os professores do colégio e o grupo B, né, o conjunto B, seria times de futebol. Aí eu escolho o meu time de futebol. Claro que é o melhor de todos. Qual é? Claro, Mengão campeão. Certo? Então são dois conjuntos, não tem nada a ver com matemática, mas são dois conjuntos, um formado por professores e outro formados por times de futebol, e a gente consegue relacioná-los, como se fosse uma pesquisa. Qual é o seu time de futebol? Uma pesquisa feita com o time de futebol entre os professores do colégio, tá certo? E claro, quando ele fala o par ordenado, é o seguinte, x e y, né? X é o professor, y seria o time de futebol. Então, a professora Amanda está ligada ao Flamengo. E assim por diante. Qualquer outro professor estaria ligado a algum outro time, tá certo? E o time faz parte do conjunto B. Então, vou dar um outro exemplo também bem simples, que não vai ser usando matemática, vai ser usando conjuntos aleatórios. E eu digo que o conjunto de A e B é tal que essa relação é entre disciplinas e professores do nono ano. Não coloquei de futebol porque ia gerar muita intriga, né? Então, é melhor falar só de disciplinas. Então, o nosso conjunto A são as disciplinas, é o conjunto das disciplinas que vocês estudam, que seria matemática, história, ciência, português, arte, geografia, educação física, tá certo? E
o conjunto B seria o conjunto dos professores do nono ano. Não coloquei todos porque não cabe. Então, eu coloquei eu, né, a professora Amanda, a tenente Sibeli, o professor Gênesis, a professora Lorena, o tenente Padilha, a tenente Gisele e o tenente Francisco, ok? Beleza? Então, o conjunto A, as matérias, o conjunto B, o nome dos professores. E eu vou relacionar esses dois conjuntos. Qual é a relação entre esses dois conjuntos? A relação que eu coloquei aí é, dada a matéria, qual é o nome do professor, tá certo? Então, eu vou fazer esse diagrama, eu acredito que o professor Paulo tenha falado, chama diagrama de Venn, né? Esses dois conjuntinhos, tá? E eu vou ligar a matemática, tanto a professora Amanda, quanto a tenente Sibeli, tá certo? História, tem outros, tá, gente? Professores, mas não cabe todo mundo. Então, eu coloquei o Padilha. Ciências, tem a professora Lorena. Português, é o professor Gênesis. Eu faço esse grupo de setinhas ligando os dois conjuntos. Artes, é o Francisco. Geografia, é a Gisele. E educação física, não tem nenhum professor aqui, então eu não ligo, tá? Quando ele fala esse par ordenado, significa que eu vou escrever os elementos que eu conectei, vamos dizer assim. Matemática, Amanda. Aí eu vou fazer um outro matemática, né? Matemática, Sibeli. E assim por diante, tá? São vários conjuntinhos novos que eu formei, tá? Amanda matemática, Amanda Sibeli, história Padilha, ciências Lorena e assim por diante. Então, relação é apenas isso, a gente estabeleceu uma conexão, né, entre dois conjuntos diferentes, seja de números, seja de pessoas, tá? Ou qualquer coisa que você defina como um conjunto, belezinha? Uma outra coisa que o professor Paulo também pode ter falado, né, é sobre, só para a gente relembrar, domínio, contradomínio e imagem, tá? Contradomínio e imagem. O que é cada um? Vamos lembrar? O domínio é o conjunto A, o conjunto de partida, tá? O inicial. O contradomínio é o conjunto B, tá? E a imagem são os elementos que eu utilizei do conjunto B. Nesse caso aqui, a imagem e o contradomínio são exatamente iguais, porque eu utilizei todos os professores que estão no conjunto B. Vamos supor se eu tivesse um nome meio diferente aqui que não se encaixasse em nenhuma dessas disciplinas. Então, o meu conjunto imagem seria diferente, tá certo? Então, domínio é o conjunto A, o primeiro conjunto, que se refere ao par ordenado X. O contradomínio é o conjunto B inteiro e a imagem seria o nosso Y, os elementos do contradomínio que eu utilizei. Pode ser que o contradomínio seja igualzinho à imagem ou pode ser que a imagem seja diferente do contradomínio, tá bom? Bora continuar. Então, continuando, né? Agora a gente vai falar sobre função, que não é nada mais do que uma relação com alguma característica especial, tá? Então, a gente consegue relacionar, seja números ou seja características, igual a gente colocou aqui, né? Um conjunto de professores e disciplina, mas dependendo dessa relação que a gente criou entre esses dois conjuntos, a gente pode classificar como uma função. Nesse caso do nosso exemplo aqui, da matéria ligada ao professor, não seria uma função, porque está faltando alguém se conectar com a educação física, né? Então, vamos lá ver como é que é uma função? Bom, então agora vamos ver função. Qual é a diferença, né? Uma relação, então ela precisa ser uma relação de A em B, é chamada de função de A em B se somente se forem satisfeitas as seguintes condições. Primeira condição: todos os elementos de A possuem uma imagem.
e cada elemento de A tem uma única imagem. Bom, vamos para um exemplo. Eu vou pegar o mesmo exemplo, os professores do nono ano e as disciplinas, só que agora eu troquei. O conjunto A é o meu conjunto de professores e o meu conjunto B é o conjunto das disciplinas, tá certo? Então, aqui, se a gente for fazer a relação professores-disciplinas, eu vou ligar a Amanda na matemática, Cibele também com a matemática, Gênesis no português, Lorena, vou fazer as setinhas, né? Acredito que o professor Paulo tenha falado das setinhas e aqui artes, tá bom? Liguei todo mundo. Bom, assim como o professor Paulo, né, eu acabei de falar para vocês que aqui esse é chamado de domínio e esse aqui é chamado de imagem, tá? Esse conjuntinho aqui, né, o diagrama de Venn, transformou os professores, relacionou os professores com as matérias. Bom, beleza, liguei todo mundo. Todos os elementos do conjunto A possuem uma imagem? Todo mundo do conjunto A está ligado à sua imagem, ou seja, à sua disciplina? Sim. Cada elemento de A tem uma única imagem? Sim, cada um está ligado a um. A Amanda não pode dar aula de matemática e geografia ao mesmo tempo, certo? O Padilha não pode dar história e ciências. Então, ok, cada elemento de A, cada professor tem só uma única matéria em que ele dá aula. Também satisfez a condição. Então, essa relação que conecta professores com sua disciplina é considerada uma função, tá bom? Lembrando, domínio, imagem. Ok? Agora vamos para exemplo com números, rapidinho, para a gente ver se é ou não uma função, sendo uma relação, se é ou não uma função, tá bom? Então, agora vamos para um exemplo com números. Nós temos dois conjuntos, A e B. O A é 1, 3, 5, 7, o B é 3, 9, 15, 20. A relação que existe entre o A e o B é que o B tem que ser igual ao triplo do A. Então, aqui é um par ordenado, que eu pego um elemento do A, um elemento do B, tá? E faço a relação B igual a 3A. Vamos construir o diagrama de Venn, que é essas bolinhas, né? Ó, conjunto A, conjunto B. Vou ligar esses conjuntos, ok? Vou ligar, ó. O 1 vai ser com quem? Se eu substituir o meu A por 1, o meu B vai ser 3. Se eu substituir por 3, vai ser 9. Por 5 vai ser 15. Por 7 seria 21. Não tem, tá? Então, é só substituir cada um desses aqui na letrinha A, tá? Que é do conjunto A. Então, eu coloco no lugar do A e acho quem é o B. Pronto, eu fiz a relação que ele pediu. Conectei o meu conjunto A ao meu conjunto B, utilizando a regrinha que ele deu, que é B igual a 3A. Construí o diagrama de Venn, agora eu vou ver se é uma função. Será que é uma função? Não, né, galera? Não é uma função. Por que que não é uma função? Alguém sabe me dizer? Lembrando que aqui é o domínio. E aqui é a minha imagem. O contradomínio é tudo, na verdade, né? E a minha imagem é o 3, 9 e o 15, tá certo? Que são os elementos que eu utilizei, né? Por que que não é uma função? Porque um elementinho de A, esse bonitinho aqui, o 7, não está conectado com ninguém. Se ele não está conectado com ninguém, ele não pode ser uma função. Todos os elementos do domínio do conjunto A têm que ter um correspondente no conjunto B, tá? Para poder ser classificado como uma função. Como que eu faço para transformar ela numa função? O que eu poderia mudar aí, de repente, para que essa relação virasse uma função?
Podia tirar o 7, né? Mas eu podia trocar o 21, o 20 por 21. Trocando 20 por 21, eu consigo conectar o 7, 3 vezes 7, 21. Então, eu colocaria o 21 em vez de 20. Todo mundo está conectado, né, com um elemento de B. Não tem dois elementos de B conectado a um só no A, né? Não pode, por exemplo, o 1 tá ligado ao 3 e o 1 tá ligado ao 9, não pode. O elemento do A só pode estar ligado a um elemento do B, tá? E aí sim, desse caso, aí ele vira uma função. Se eu trocar o 20 por 21, ele vira uma função, tá bom? Bom, é isso que vocês viram rapidamente, né? Fazendo um apanhado geral para a gente dar continuidade. Porque para falar sobre função injetora, sobrejetora e bijetora, nós precisamos saber se é ou não uma função, tá? Então, sempre vai ser uma função, já vai estar definida como uma função e ela vai ser classificada em injetora, sobrejetora e bijetora, tá bom? Então, o que é uma função injetora? Então, seja uma função, a gente tem quaisquer x1 e x2 diferentes e eles vão ser conectados com um y1 e um y2 diferente, tá bom? Então, por exemplo, se eu falasse sobre os professores em que a professora Amanda e a professora Cibele estavam conectados com a matemática, aí o que acontece? Tem dois elementos diferentes no X, mas que estão conectados ao mesmo Y, né? A mesma matéria. Ela não seria uma função injetora, tá? Então, vamos ver um exemplo. 2x mais 1. Eu botei como conjuntos o conjunto A 0, 1, 2 e o B 1, 3, 5, 7. Se for 0, aqui o meu primeiro elemento, aqui lembrando que é o X, aqui é onde fica o X e aqui é onde fica o Y, tá certo? A, B, X e Y, tá? Ó, Y pertence a B e X pertence a A, tá? Quaisquer x1 e x2 de A. Então, eu tenho um elemento x e y, vamos substituir. Se meu x for 0, ó, substituindo aqui, 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Próximo, se for 1, então, substituindo o 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Dá para fazer direto essa continha, né, gente? E se for 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Tá? Então, essa é uma função, todos os elementos do conjunto A, né, estão conectados com uma imagem, não tem nenhum elemento de A que está conectado duas vezes, não pode, certo? Só pode ser uma vez aqui, então não tem nenhum, então ele é uma função. Sendo uma função, né, lógico, a gente já sabe que aqui é uma função, ela é injetora, por quê? Porque todos os elementos de X, que são diferentes entre si, estão conectados a um Y também diferente. Então, os X1, esse é diferente desse, que é diferente do 2. Assim como cada correspondente dele também é diferente, tá? Então, prontinho, é uma função injetora. Cada elemento tem a sua própria imagem, ninguém se repete, nem X, nem o Y. Sobrejetora. A função é sobrejetora quando para qualquer Y temos sempre um X, tal que a imagem de Y seja o próprio B. Bom, o que seria isso? Peguei um exemplo, os numerozinhos, meus conjuntos. Vamos lá, só conectar inicialmente. Se eu pegar o meu X daqui e o meu Y daqui, X é 0, vou conectar com 0. 0 ao quadrado é 0. 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. E 3 ao quadrado é 9. Professora, está muito parecido com o anterior. Realmente tá. Mas vocês estão lembrados que lá
sobrou um elementinho, aqui cada um está conectado com cada um e não sobra elemento nenhum aqui, tá vendo? Não sobrou nada na própria imagem. Então, aqui a sobrejetora, dizendo de um jeito mais simples, é que não pode sobrar ninguém no conjunto imagem, tá? Já na injetora, vamos voltar lá rapidinho só para vocês verem. Aqui, ó, quando eu conecto, eu conectei o 0 com 1, o 1 com o 3 e o 2 com 5. Sobrou um elemento, tá vendo? Se sobrou elemento, não é sobrejetora, tá vendo? Até para lembrar, se sobrar, não é sobrejetora, não pode sobrar. Então, essa função aqui no caso, não seria sobrejetora, ok? Então, voltando lá no sobrejetor, a gente viu que não sobrou ninguém nesse daqui. Ó, todo mundo foi conectado. 0 com 0, 1 com 1, 3 com 9. Deixa eu só botar um outro exemplo. Vamos supor que eu tivesse um menos 1 aqui, ó. Tá vendo? Se eu tivesse um menos 1 ao quadrado estaria conectado com 1, não é? Essa função, ela é sobrejetora, pois não sobrou ninguém aqui do outro lado. Mas ela não é injetora, por quê? Porque eu tenho x diferentes aqui, ó. Menos 1 é diferente de 1, mas os dois têm a mesma resposta, o mesmo y. Beleza? E para finalizar, a bijetora. Para ser bijetora, tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Bom? Então, aqui nesse exemplo, y igual a x menos 3, o meu conjuntinho, 7, 8, 9, 10 e 4, 5, 6 e 7. Quando eu substituir o x de um lado para encontrar o y, 7 menos 3 é 4, 8 menos 3 é 5, 9 menos 3 é 6 e 10 menos 3 é 7. Ó, não sobrou ninguém. Se não sobrou, ela é sobrejetora. Cada elementinho do meu conjunto A, 7, 8, 9, 10, está conectado a um elementinho do conjunto B. Não tem ninguém que está repetindo o resultado final, certo? Então, ela é injetora. Se ela é os dois ao mesmo tempo, ela é bijetora. Vamos fazer exercício para vocês treinarem e verem que é bem tranquilo, tá bom? Ó, tá aí os desenhos e ele quer saber se é sobrejetora, injetora ou bijetora. Vamos começar pelo sobrejetora, porque não pode sobrar, ok? Então, ó, sobrou aqui, então já não é sobrejetora. Então, não é sobrejetora. Aqui não sobrou e aqui não sobrou. Então, aqui é sobrejetora, 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 tá certo? Se sobrar alguém, já era, não é sobrejetora. Então, aqui, não importa se tem 1, 2, 5 ou 10, mas não pode sobrar, beleza? Agora eu vou para injetora. A injetora, cada elemento do A tem que ter um correspondente no B e não pode ser igual. Aqui já furou, ó. Por que que furou? Esses dois têm números, são diferentes. O menos 2 é diferente do 2, mas a resposta dele é a mesma. Então, não pode. Se eu tiver dois xzinhos, né, dois elementinhos do conjunto A, eles têm que ter duas respostas diferentes. E aqui, no caso, tem duas respostas iguais. Não é injetora. Vamos para cá. Essa setinha ficou meio fora do lugar, né? O 1 tá ligado ao 5, o 2 ao 6, o 3 ao 7, o 4 ao 8. Os números são todos diferentes e aqui está conectado a números também diferentes. Então, ela é injetora. Aqui também, ó, 1 para 1, 1 para 1, 1 para 1. Todos são diferentes entre si e estão ligados a números diferentes. Então, aqui é. E aqui não é injetora, né, ó.
Por que que não é injetora? Porque os números 1, 2, 3 e 4 são diferentes, mas estão conectados ao mesmo valor, ao mesmo Y. Então, não é injetora. Então, a única que é as duas coisas ao mesmo tempo é considerada bijetora. Beleza? Deu para entender, galerinha? Sobrejetora, verificar se sobra. Se sobrou, não é. Então, as outras que não sobraram, a gente colocou o S de sobrejetora. A injetora só pode... Cada número X tem que ter um Y diferente, não pode ter um Y repetido. Isso aconteceu aqui, que se repetiu, e aqui. Então, não é injetora. As outras duas não se repetiu, então é injetora. E para ser bijetora é o mais fácil, porque você já fez todo o trabalho anterior, né? Só essa que é bijetora, porque tem os dois ao mesmo tempo. Bora fazer mais. Aqui a imagem ficou um pouco desfocada, mas é a mesma ideia. Se é injetora, bijetora ou sobrejetora, tá bom? Vamos primeiro para o sobrejetora. Sobra alguém? Tá todo mundo conectado? Aqui, ó. Sobrou alguém, então não é sobrejetora, essa é. Não sobrou ninguém, é sobrejetora. Sobrou alguém, não é sobrejetora. Não sobrou, só tem esse, então é sobrejetora. Vamos para injetora agora. Injetora é que cada elemento de A tem um resultado no B diferente. Então, cada um está ligado a um número diferente. Então, é injetora. Aqui também, o 2 está com 4, o menos 5 está com 10 e o 3 está com 6. Injetora. Aqui, tanto 2 quanto 3 quanto 4 estão conectados ao mesmo número, ao mesmo Y. Então, não é injetora. Logo, a única bijetora é essa daqui. Prontinho. Moleza, né, galera? Entenderam direitinho? Qualquer coisa, dúvidas no fórum ou no chat. Quando é gráfico, como é que eu vou saber classificar se é bijetora, injetora ou sobrejetora, tá? Bom, vamos lá. Primeiro vamos ver se é função, depois se é injetora ou se é sobrejetora, né? Ele fala que indique os gráficos abaixo que melhor se adapta a uma função bijetora, com domínio e contradomínio em R. O que significa? Domínio e contradomínio em R significa que eu tenho que usar todos os números reais. Positivo, negativo, fração, decimal, enfim. Então, aqui a gente já vê um problema nesse terceiro exemplo aqui, ó. Porque ele não usou a parte de baixo do Y. Porque a gente sabe que aqui é positivo, que aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é negativo, né? Então, ele não usou. Então, o conjunto imagem dele tá sobrando, né? Elementos. Então, sobrou elementos, não é sobrejetora, tá? Eu não usei, se eu não usei esses elementos, então sobraram do nosso contradomínio, então não é sobrejetora. Então essa está fora, não vale, ela já não é bijetora, né? Essa daqui, ela já nem é função, não é função. Por que que não é uma função, galera? Olha lá, tem um elementinho X aqui que está conectado com esse númerozinho aqui em cima e esse númerozinho aqui embaixo, ó. Pode isso? Não pode. Lembra que a definição de função é que cada elemento do A, ou seja, cada X, tem que ter uma imagem apenas. E esse tem, ó, duas imagens. Então, tá fora. Sobrou esses dois. Vamos lá. Para esses dois, aqui, até que, ó, tá vindo lá de baixo, fez uma curvinha, subiu, tá vindo lá de baixo do negativo, tá numa retinha subindo, usou tanto o número negativo quanto o número positivo, tá ok. É sobrejetora, né? Os dois. É uma função, porque cada elemento X tem uma respostinha diferente, né? Não tem nada se repetindo, ó, em cima e embaixo. Se eu botar uma reta em pezinha, igual aqui, ó, se eu colocar retinhas em pés, não vai tocar duas vezes no nosso gráfico, tá?
Aqui toca, ó. E por último, é a injetora. A injetora, a gente vai fazer retinhas agora na horizontal, ó. Assim, para cortar o nosso gráfico, tá? Então, eu faço retinhas horizontais para cortar o nosso gráfico, para ver se essa retinha horizontal toca 2 vezes, igual aqui, ó. Na vertical, também não pode tocar 2 vezes no gráfico, assim como a horizontal também não pode. Aqui, as minhas retinhas horizontais não tocaram no gráfico 2 vezes, tocou só uma vez, ó. Já aqui, olha só, essa mesma retinha tocou o gráfico aqui, aqui e aqui. Isso aqui significa que ela não é injetora, porque eu tenho X diferente, ó, aqui é um X1, aqui é um X2, aqui é um X3 e eles têm a mesma resposta, tá? É o que não pode na injetora. Tem que ter respostas diferentes. Então, esse aqui também tá fora. Sobrou só esse 4, porque ele é sobrejetor, porque não usa toda a nossa reta Y, todos reais. Ela é injetora, porque cada um só tem um elemento, e além de ser uma função também, lógico, então ela é bijetora, tá bom? Como não tem muito exercício no nosso livro, galera, procurem outros livros, olhem a internet, a gente vai fazer também uma listinha extra, principalmente sobre essa parte, tá? Aqui, nesse meu último slide, eu fiz um resumão, né, de tudo que a gente acabou de ver. O que é injetora, sobrejetora, bijetora, se é ou não uma função, tá? Com um desenho bonitinho. Guardem aí esse slide, que aí a gente vai usar bastante, tá? Já que não tem no nosso livro, ok? E aí, qualquer dúvida que apareçam, aí vocês vão colocando no nosso fórum, tá? A partir da próxima aula, a gente vai trabalhar um pouco mais sobre função, fazer continha e fugir um pouco da teoria, tá bom? Bom, galerinha, por hoje é só. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!